Agradeço a oportunidade dada e a confiança, né, para trazer a mensagem. E eu queria que os irmãos abrissem 2 Coríntios 12, versículo 7. O tema da mensagem é Deus, o nosso primeiro recurso. 12, versículo 7. Deus, o nosso primeiro recurso. Amém. Tema da mensagem. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos pedir a orientação de Deus a respeito da mensagem. Amém. Pai amado, Pai bendito, Senhor dos senhores, Rei de reis, meu Deus. Pai, este culto é para Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti, meu Pai. O Senhor é o centro das nossas vidas, meu Deus. E precisamos da Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra venha operar em nós, Senhor, transformar-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Pai. Assim, Senhor, diminua, meu Pai. Que o Senhor cresça e, Senhor, venha dar direção, Senhor, aos meus lábios, Senhor. Sim, em nome de Jesus, meu Pai. Assim te pedimos no Teu nome. Amém. Mas, neste culto, eu queria tratar a respeito de como tem estado a nossa vida, nosso relacionamento para com Deus. Porque bem disse o pastor que os problemas que é quando não se pratica a palavra de Deus. Nós olhamos o nosso país e vemos que o nosso país se encontra mergulhado num verdadeiro caos moral. E tudo isso por quê? Porque o homem tem priorizado as suas necessidades. E eu fico imaginando como o nosso país seria diferente se todos se esforçassem por praticar a palavra de Deus. Infelizmente as coisas são assim porque é a tendência do ser humano se afastar de Deus e partir para as suas necessidades. Esse é o retrato do relacionamento dos homens para com os homens, do governo para com os homens, e isso se torna um caos moral, porque isso desaba sempre aquela máxima de que os fins justificam os meios. Então, para eu atender a minha necessidade, vale tudo. E quando nós transferimos, tiramos esse relacionamento entre homens e governo, e nós vemos esse relacionamento para com Deus, não muda. Porque quando se fala de Deus, se fala de igreja, se pensa logo em bênçãos, riqueza, prosperidade, e nossas obrigações para com Deus, e o nosso amor para com Deus. Então, nós precisamos resgatar essa essência do Evangelho, que é Deus é o centro de tudo. Amém. Infelizmente as pessoas têm ido à igreja invertendo os valores, a essência do Evangelho. E pessoas que fazem isso, eu posso comparar com aquela semente da parábola de Jesus que caiu em solo espinhoso. Vocês vão se lembrar que Jesus contou essa parábola, que essa semente ela chega na vida. Inclusive muitos interpretam ela como uma perda da salvação. Mas não é, o próprio versículo ironicamente derruba essa tese. Porque ela dá vida no sentido de quê? Que a pessoa vai para a igreja, permanece na igreja, gosta da palavra, mas ela foi atraída por promessas, por bênçãos ou por medo do inferno. E quando ela vê que o Evangelho, muitas das vezes, requer negação de nós mesmos, sacrifício vivo, submeter a nossa vontade a Deus, os prazeres do mundo, representados pelos espinhos que já estão naquele solo, acabam sufocando a palavra e ela não chega a frutificar, que é o sinal da salvação. Então, amados, infelizmente, muitas são as igrejas e muitas delas prometem muitas coisas e invertem as coisas. E quando nós vamos à palavra, nós vemos o maior exemplo de obediência, que é Jesus. E o que Jesus vai dizer? O maior exemplo de obediência, ele vai dizer que o Evangelho é negar a si mesmo. Paulo vai dizer, que é o apóstolo levantado por Cristo e ressuscitado, que a vida cristã é uma guerra, é uma luta, é uma milícia entre a carne e o espírito, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, e que nós deveríamos fazer morrer a nossa vontade, muito diferente das coisas que nós ouvíamos. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha uma dor, ele tinha um sofrimento,
que ele chama assim de espinho na carne e que ele ora ao Senhor 3 vezes pedindo que afastasse dele. E a resposta de Deus não vai de encontro à vontade de Paulo. A vontade de Deus era que esse espinho permanecesse para que ele usasse essa dor e sofrimento para contrabalancear um outro problema que estava no Paulo, que era a soberba. Paulo foi um homem muito usado por Deus e era fácil isso ensoberbecer. Basta você ver os líderes como são idolatrados. Então, os milagres que Deus fez na vida dele, era necessário esse espinho para que essa dor mostrasse que a sua suficiência era Deus. Mas o mais impressionante é a resposta de Paulo, que ele não iria baixar a cabeça, ele não iria desistir, ele iria prosseguir, assim como nós, muitas das vezes, temos que prosseguir, porque nós não podemos botar empecilhos para ser aquilo que Deus nos criou. E Paulo ele vai dizer que de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas, de boa vontade nas perseguições, nas necessidades e na angústia, para que em mim habite o poder de Deus. Ou seja, nós também, amado, que prazer é esse? Nós podemos também nos gloriar nos nossos problemas, nas nossas dores. Não que nós sejamos masoquistas, mas é que esse problema vai ser a oportunidade de nós aprendermos com Deus, a sermos transformados e a ver a glória de Deus que habita em nós. E se no último culto de célula que eu falei a respeito daquela grande tempestade que quase dizimou os discípulos, mas esse grande problema foi a porta que Deus deu para ensinar a eles a respeito de fé e a mostrar a ele um grande milagre, ter essa grande experiência. Então, amados, nós podemos dar graças a Deus diante dos nossos problemas, amados, porque de uma forma ou de outra vai cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós vemos o exemplo, não é só a resolução do problema que glorifica a Deus, mas também a nossa resposta diante do mundo natural e espiritual, que também redunda em glória. Porque Jó vai dizer no meio dos problemas, bendito seja o nome do Senhor. No meio dos problemas ainda não estava resolvido. E hoje, Jó é lembrado nas pregações por causa disso. Então, amados, nós vamos colocar, sim, as bênçãos no seu devido lugar, porque o inimigo acha que nós amamos a Deus para aquilo que Ele nos dá. Mas nós amamos a Deus para aquilo que Ele é. As bênçãos são verdade, mas tem que ser consequência do nosso amor para com Deus. E nós vamos nos importar com aquilo que realmente é importante. E o que realmente é importante? É o que Paulo vai dizer em Efésios, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. E será que nossa vida na prática tem sido para o louvor da glória de Deus? Mas é a maior atitude que demonstra que a nossa vida está sendo para a glória de Deus, é quando nós recorremos a Deus em primeiro em tudo. Nós colocamos o Senhor diante de tudo, em oração. Então eu queria mostrar para os irmãos essa passagem, que vai ser o central, 1 de Samuel 8, versículo 1, que mostra a importância de nós colocarmos Deus nas nossas decisões. Versículo 1 de Samuel 8, 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Antes de explicar essa mensagem, eu queria fazer uma contextualização, porque esta passagem acontece antes de um grande bênção que Deus faz no povo de Israel, dando uma grande vitória sobre os filisteus. E essa vitória foi possível por causa de um homem chamado Samuel. Samuel ele foi constituído por Deus profeta e também foi o último juiz do povo de Israel. Ele fazia uma circuncisão, ele circuncidava algumas cidades, ensinando e julgando conforme a lei do Senhor. E quando ele percebeu que o povo largou os ídolos e se voltou para o Senhor, ele congregou o povo todo em Mispa para uma adoração a Deus, e o exército filisteu provavelmente interpretou isso como uma ameaça e mandou seus exércitos para destruir
E quando o povo percebeu que ia entrar numa guerra contra o exército filisteu, ficou desesperado e pediu para Samuel orar por eles. Não deixar de orar por eles, que eles iam entrar numa guerra contra um exército muito mais numeroso. A Bíblia diz que era como a areia da praia, Samuel 13, como a areia da praia, e eles tinham armamentos provenientes da tecnologia que eles dominavam do ferro, que Israel não tinha essa tecnologia. Então eles iam ser destroçados. Mas por causa da oração de um homem, no momento dos dois exércitos se chocarem, Deus fez trovejar com impetuosos estrondos, a ponto de eles ficarem aterrorizados e ficarem desgovernados, desorientados, e foram dizimados pelo povo de Israel. Amados, com a oração de um homem, às vezes nossa mente, amado, não consegue atingir o que é a oração de um coração contrito, que clama a Deus, um coração arrependido, como estava ali o povo arrependido, suplicando por Deus, é capaz de fazer, amado. Nossa mente não tem condições de atingir o que a oração pode fazer. Tanto é que Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder não só habita em nós e opera em nós. Amém. Então, o exército dos filisteus se levantou, e aqui valia essa máxima de que um homem com Deus é a maioria. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. E eles foram dizimados, e tudo indica que o povo de Israel se esqueceu do que Deus fizera por Samuel. E às vezes bate em nós uma revolta, quando nós lemos essas histórias, que o povo de Samuel vira, o povo de Israel vira as costas para Deus, mas não devemos preocupar conosco. Porque hoje nós temos grandes oportunidades dadas por Deus. Nós temos, conforme o pastor falou lá na igreja, nós temos no YouTube boas pregações, nós temos louvores, nós temos Bíblia no celular, nós vivemos no estado laico, nós podemos estar reunidos ali de portas abertas, e mesmo assim as pessoas continuam desprezando a Deus, menosprezando a Deus, só buscam a Deus para as bênçãos, não busca aprender de Deus, não procura crescer na graça e no conhecimento de Deus, amado. Continuam crianças, continuam infantis, continuam se alimentando de leite, não evoluem, amados, e não terão desculpa. E a situação de Israel era a seguinte: sempre que o povo voltava para outros deuses, Deus levantava um juiz, e o povo sofreu barbaridade para o povo de Israel, na história toda, e quando Deus levantava um juiz, o povo se voltava para Deus e largava os ídolos. E a tudo indica que esses anciões, esses homens experientes, eles eram autoridades, homens experientes, anciões, além de autoridades, eram homens experientes, eles se reuniram para dar uma sentença a Samuel. E eles se reuniram com base em dois aspectos. Primeiro de Samuel vai dizer, tendo Samuel envelhecido, ou seja, nós podemos inferir pelo texto que a velhice de Samuel estava talvez limitando ele no seu trabalho de justiça itinerante, de alguma forma. Tanto é que ele vai constituir os seus filhos como juízes. Então os anciãos apontam o problema, a velhice de Samuel, o primeiro problema. O segundo problema, os seus filhos, em vez de ajudar, estavam atrapalhando mais ainda, porque eles estavam fazendo desserviço, em vez de justiça, injustiça. E essa situação chegou até um ponto que bateu uma revolta com os anciões. Ao que tudo indica, eles se congregaram e debateram opiniões. E podemos, até a leitura aqui do verso 5, entender e julgar que até a preocupação deles eram justas. E é aí que está o problema, mano. É que muitas coisas aos nossos olhos parecem justas, sensatas e coerentes. E aqui nós temos uma grande lição, que nós não podemos confiar nas nossas emoções, na nossa razão, nos nossos corações, amado. Nós não podemos, nós devemos em tudo entregar a Deus. Amém. Não caia nessa de que a vida lhe pertence. A vida não lhe pertence. Verdade. Nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo aquilo de bem e mal que tivermos feito. Verdade. Então a vida não te pertence. Nós temos um Senhor. A palavra Senhor quer dizer possuidor. E nós vamos prestar contas a Ele. Então coloque tudo nas mãos de Deus, amado. O salmista vai dizer, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. Eu não estou falando só de pecado, não. Estou falando de situações que nós temos que decidir na nossa vida. Coisas importantes e que muitas das vezes nós fazemos, não vai dar certo porque é assim, assado. Cadê Deus na vida? Aí quando está num problema, quer pedir a Deus. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo deles dá caminho de morte. E é o que tudo indica, esses anciões, homens experientes, se reuniram para debater opiniões. Havia uma situação coerente,
havia uma situação coerente, e aos olhos dele parecia que eles não tinham como estar errados. Tanto é que no versículo 5 eles vão dizer assim, no versículo 5, constitui, pois agora um rei. Não tinha possibilidade de ele estar errado no pensamento deles. Amados, eles interpretaram desta forma, amados, mas eles se esqueceram do que Deus fizera por Samuel, através de Samuel. A opinião de Deus, cadê a opinião de Deus? A opinião de Deus pouco importa para eles. Eles queriam a decisão para agora. Eles confiavam no seu tato, na sua capacidade. Deus, o abençoador, era apenas um detalhe. Deus era apenas para as necessidades. E infelizmente, amado, qualquer semelhança não é coincidência com o dia de hoje. As pessoas invertem. Deus é apenas para as necessidades. E eu sou o dono da minha vida. Então escuta que eu vou te dizer essa noite, amado, que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Cada passo que você der, ainda que você veja que é coerente, ainda que você veja que tem uma lógica, ainda que você tenha uma experiência que lhe traga uma convicção inequívoca da situação, amado, coloca na mão de Deus, na oração. Busca o Senhor como primeiro recurso, amado. Vai procurar um tratamento, vai procurar um advogado, vai procurar os jovens aí, alguém para namorar. Ah, mas é da igreja, ela vai para a igreja, ela é amado. Quem esquadrinha o coração do homem, quem experimenta os pensamentos é Deus, quem prova os pensamentos é o Senhor. A gente não sabe. Vai procurar um curso, vai procurar uma profissão, coloca tudo. Talvez alguém diga, mas essas coisas não precisa, porque eu não sou um robô. Ninguém sabe melhor o meu gosto do que eu mesmo, mas quem te criou foi Deus. Quem te dotou de capacidade e talento foi Deus. Quem fez o teu manual foi Deus. Deus te conhece mais a você do que a você a si mesmo, amado. Então, coloque Deus adiante, amado. E se Deus não responder, continue em oração, espere o tempo de Deus. Não faça como Saul, que atropelou as coisas, não esperou o tempo do Senhor. E se eu tiver, por algum motivo, tomar uma decisão amanhã e não pode ser adiada, essa decisão, amados, coloque em oração, diz Deus, eu vou tomar essa decisão assim, Deus. Coloque o teu querer e o teu realizar no meu coração. Coloque alguém para impedir se eu estiver tomando alguma decisão errada, mas coloque e vai tomar a decisão. Agora, se a decisão que você for tomar estiver ao contrário da palavra de Deus, aí, amado, é a tua obrigação conhecer os desígnios de Deus e a tua obrigação recuar, porque vai dar errado. Se estiver ao contrário da palavra de Deus, Saul fez 90% conforme a palavra de Deus, amado. E os 10% que ele fez errado, ele suplicou e lamentou muito, mas muito mesmo. Amado, a vida ela passa rápido. E uma decisão errada é tempo, energia e oportunidade de Deus, que sai dinheiro perdido também. E não volta. A vida ela tem etapas. Há tempo para você estudar, para você escolher sua profissão, para você se formar, ganhar dinheiro, construir família. Há tempo para você cuidar dos seus filhos. E se você empaca uma etapa na tua vida e ela não prossegue, e uma etapa vai sobrecarregando, a outra vida vai ficando pesada. Já basta os problemas do mundo, a ansiedade soma. Pergunta a quem teve que estudar, trabalhar e cuidar de filhos. Por mais que ela consiga os seus objetivos, ela vai dizer, poxa, eu me arrependo de não ter aproveitado os meus filhos. Então, amados, coloque diante de Deus para que esse fardo, lança sobre ele as suas ansiedades pela súplica, pela oração, amado. Amém. Não tome decisão sem antes colocar diante de Deus cada coisa que está no teu coração. Não podemos perder as oportunidades, as energias e o tempo. Coloque diante de Deus. Tiago vai dizer o seguinte, o que é vida? Ele vai comparar a vida é uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A vida é um vapor, amados. Ela é comparada com uma neblina matinal que logo desaparece. E a vida é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. E em relação ao reino da eternidade, ela sim é extremamente curta. Nós não temos a garantia do amanhã, nós não temos a garantia daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Eu sei que nós não gostamos de pensar muito nessas coisas, meditar, mas se nós ignorarmos, nós não vamos viver corretamente a luz da eternidade. Nós devemos dizer, Senhor, ensina-nos, como diz o sábio Salomão, ensina-nos a contar o nosso dia para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar o nosso dia. Quanto tempo mais nós temos para ouvir o que Deus tem a nos dizer?
as orientações de Deus sobre cada passo da nossa vida. Deus quer que você compartilhe. Eu quero que meu filho, quando crescer, fale comigo, pergunte a minha opinião, pai, o que é melhor. Quanto mais Deus. Verdade. Isso entristece o coração de Deus e nós vamos ver. Amado, nós não podemos deixar de tomar essas decisões sem antes consultar a Deus. A vida passa rápido, tempo, dispersão, e essa passagem nos traz uma grande lição. Não basta ser lógico, não basta ter experiência, não basta debater opiniões com pessoas experientes. Se o primeiro recurso não for dado a Deus, amados, a chance é grande de dar um erro. E Deus, Ele usa o dinheiro, Ele usa o médico, Ele usa o remédio, Ele usa um contato, um amigo, mas essas coisas são instrumentos de Deus. Mas nós devemos buscar primeiro o Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus em nossas vidas. Amém. Nós estamos dizendo que quem controla as nossas vidas é o Senhor. E do contrário também é verdade. Se você inverter os papéis, você está dizendo que o dinheiro é o teu Senhor, que o amigo é o teu Senhor, que o advogado é o teu Senhor. Então nós não podemos fazer isso. E assim diz em 1 Samuel 8, versículo 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Amados, Samuel teve a percepção dele, humana dele, uma percepção certeira da situação. Talvez essa percepção que ele teve vem proveniente da intimidade dele. Assim como nós também temos a nossa percepção, talvez nós temos a nossa percepção também proveniente da intimidade que nós temos com Deus. Os anciões tiveram as percepções dele. Só que Samuel não confiou na percepção dele. Ele não tomou partido, ele não tomou nenhuma atitude humana. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Aquele que tudo sabe, os olhos dele passeiam sobre essa terra, amado. Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, amado. Ele colocou nas mãos do Senhor. E diz a resposta de Deus, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente. Explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amados, sempre quando tenho a oportunidade de estar pregando aqui, e vou no Antigo Testamento, eu sempre faço menção do Deus de toda a graça. E aqui nós vemos a graça de Deus. Ele foi desprezado, ele foi jogado para escanteio, tudo que ele fez não serviu de nada, o povo não teve valor nenhum, o povo não deu valor nenhum, e ele falou: não, vai lá, repreende ele. Eles querem um rei, dá o rei para eles. Mas Deus deu um rei para governar eles, mas Deus, vamos observar, que ele nunca abriu mão do seu governo. Que o povo não queria, Deus estava com o seu governo ali sobre Israel, mesmo eles querendo o governo do homem. Deus não abriu mão da sua soberania, Deus não abre mão do seu senhorio sobre nós, amados. E quem sofre é a gente quando toma uma decisão errada. Quem sofreu foi o povo de Israel, amado. Ou é por dor, ou é por graça, mas vai, porque a salvação ele deu por graça, ele não vai desistir de nós. Amém. E ele diz para explicar as advertências, nós não vamos ler porque é muitas, vocês podem ler depois, está a partir do 10. E as advertências são severas, e chega no versículo 18: então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Não é que Deus abandonou, não. Esse não ouvirá no sentido de que agora vocês vão sofrer a consequência. A consequência das decisões erradas, de deixar Deus para trás, vocês vão sofrer. Agora vocês são meu povo. Ainda que vocês escolham alguém para ser o governo de vocês, quem vai estar acima dele, controlando tudo, ainda serei eu. E eu vou trazer vocês de novo para o eixo, nem que seja arrastando, nem que seja como Jonas. Aí, porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Eles achavam que era Samuel que estava falando, amados. Todo Israel já tinha considerado Samuel como profeta, e eles achavam que era Samuel que estava falando. É o que é o coração incrédulo, amado. E nós temos que tomar cuidado com o nosso coração também, amado. Para que o nosso coração não seja de perversa incredulidade. Porque um coração de perversa incredulidade, ele embota com as coisas do mundo, com a aparência do mundo, com os prazeres do mundo.
a ponto de você não enxergar mais Deus de maneira nenhuma. Está ali na cara Deus falando e eles, não, Samuel, não, Samuel. Não é Samuel, não, Samuel, não é Deus, não, é Deus, não. E muita gente rejeita a Deus sem saber que está rejeitando a Deus e depois se lamenta e vai se lamentar, porque no dia do problema você vai clamar e Deus não vai ouvir, Deus vai deixar a fogueira arder. Porque o homem colhe aquilo que ele semeia. Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O rei que eles escolheu, amor, Deus escolheu um rei para eles que atendia o coração deles. Esbelto, alto. A Bíblia diz que ninguém mais alto de Israel passava dos ombros de Saul. Não tinha ninguém mais alto. Era um rei bom, né? Porque um velhinho gagá com os filhos já rebelde. E aí, meu amado, Samuel, mesmo não concordando com a ideia, ele vai obedecer a Deus diferentemente. Ele vai convocar o povo em Mispa, vai fazer todas as tribos de Israel chegar. Por sorteio, a tribo escolhida vai ser a tribo de Benjamim. E da tribo de Benjamim vai ser escolhida, aí eu peço para que os irmãos abram lá no capítulo 10, versículo 21. Ele convoca todo Israel para um ponto. Todo Israel vai converter para um ponto. Conforme o Senhor ordenou. Eles, por sorteio, foi a tribo de Benjamim. E ele escolheu, depois de 3 sinais também que Deus deu. Deus deu 3 sinais mostrando que ele era com Saul. Mesmo Deus não concordando com a ideia, Deus falou, eu vou estar com você, eu vou contigo. Mesmo assim, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Antes, Deus de novo dá uma advertência. Do 18 ao 19 do 10, tem uma outra advertência, mano. Para eles não fazerem isso de Deus. Mas o coração deles estava tão embotados que eles não quiseram também dar ouvidos. E Deus dá um outro sinal. Qual é o outro sinal? Aonde está o rei? Deus mostrou a Saul que ele era com ele, dando 3 sinais. Resolveu o problema de Saul, que era achar as ovelhas dos pais. Saul profetizou, o homem que nunca queria saber nada de Deus. E teve mais um outro sinal também, que nós podemos ver no próximo culto. Saul sabia que era a vontade de Deus, que era ele. Em versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Cadê aquele homem? Nós não estamos achando ele. Respondeu o Senhor. Aí, ó. O homem de capacidade alta, escondido entre as bagagens. Como eles vieram de longe para um ponto, deve ter colocado bagagem e o homem estava ali escondido entre as bagagens. Um covarde, amado. Samuel podia ser velho, mas ele tinha um coração deles. Não, Samuel podia ser velho, mas ele tinha um coração. Saul era esbelto, alto, provavelmente forte, mas não tinha coração. Era um covarde. E eles confiaram na altura daquele homem. E a grande lição dessa história também é tudo aquilo que nós confiamos e colocamos a capacidade em coisas naturais, um dia a vida vai mostrar uma situação diante de nós em que nós não vamos ter quem morrer. Saul era alto, um dia a vida vai botar alguém mais alto do que ele. E aquele covarde vai se mostrar covarde de novo. E vai precisar do homem de uma estatura de 1,60 m, que nunca entrou numa batalha, nunca entrou numa guerra, não tinha arma, e vai lutar contra um gigante. Uns dizem que é 2,90 m, outros dizem que é 3 metros e pouco, outros dizem que é 4 metros e pouco, mas não importa, mano. O homem de 2,90 m, com uma lança de 7 quilos. Só a ponta da lança do animal era 7 quilos. Só um homem daquele era de botar medo, e era de botar medo mesmo, porque ele ficou 40 dias afrontando o exército todo de Israel. Não teve um para dizer um ai, chega, para, basta com isso. Você está afrontando o exército de Deus vivo, chega. Não, precisou um homem sair lá de cuidar das ovelhas para poder mostrar uma moral para um exército acovardado e a um rei acovardado. E foi debochado pelo irmão, foi debochado pelo rei,
foi debochado por Golias, você vem diante de mim, invocou os deuses dele, eu vou te dar a cabeça às bestas feras, você vem com pau, eu não sou nenhum animal. E ele foi e caiu. Caiu porque no centro de Davi estava Deus. Amém. E eu encerro, amados, aqui nós temos uma grande lição de que nós não podemos confiar na nossa capacidade, nós não podemos confiar no nosso raciocínio, no nosso coração, nas nossas emoções. Nós não devemos olhar para o mundo, porque o mundo tem uma aparência, o mundo tem coisas passageiras. Não faça como o povo de Israel, que olhou para o mundo e quis ser igual ao mundo, quis ter um rei igual ao mundo e rejeitou a Deus. E eu espero que essa passagem traga, se internalize no coração, e traga sempre a lembrança de Deus, amado. Amém. Comece a sua manhã orando ao Senhor. Pede a Deus, que as coisas que eu tiver que surgir para eu decidir, que o Senhor venha me dar direção, que o Senhor venha me dar sabedoria, saber responder a cada um conforme a sua graça, e assim, com certeza, mano, os problemas da vida vão vir, mas será bem mais fácil, a vida vai ser bem mais leve. Eu falo, eu despeço e digo a honra e a glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém.